Boa noite a todo mundo. Sejam todos bem-vindos a mais esse evento de atualização, né, da Sociedade Paranaense de Pediatria. Hoje, o Departamento de Neurologia tem o prazer de receber aqui a nossa querida professora doutora Ana Cripa, que é também pediatra, né, doutora Ana? É pediatra, é neurologista, neurologista infantil e neurofisiologista clínica, que trabalha também com medicina do sono, né? Tem o título de medicina do sono, e nós convidamos para vir aqui falar com os nossos pediatras aqui do Paraná sobre a dificuldade no sono, né? Então, o tema da nossa aula de atualização hoje é Meu filho não dorme, como abordar essa queixa no consultório. E que ela gentilmente concordou, né, aceitou esse convite para nos falar uma queixa tão importante, né, que acontece com bastante frequência, que a gente ouve com muita frequência, seja no consultório do neuropediatra, seja no consultório do pediatra, é uma queixa bem importante, é algo que acontece com muita frequência. Então, convido e cedo a palavra à doutora Ana para ela nos falar aqui nessa palestra de atualização. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao doutor André Carmo, que é um colega que eu tenho muito prazer de estar com ele todas as quartas e sextas-feiras. Segundo a Sociedade Paranaense de Pediatria, por estar dando esse espaço. Então, brevemente, eu vou falar para vocês que o interesse por sono da gente vem desde 99. Eu estive no Congresso Mundial de Medicina do Sono, que tinha sido em São Paulo, e lá eu conversei com alguns palestrantes americanos, e eles me disseram assim abertamente que naquele período, nos Estados Unidos, não tinham neurologistas infantis que trabalhavam com sono. Eu achei interessante, assim, porque eu sempre gostei muito do tema. Então, eu estou aqui hoje por esses dois motivos, por eu gostar de medicina do sono e por eu nunca saber dizer não ao doutor André do Carmo, né? Então, para mim é uma honra estar aqui passando para vocês um pouquinho dessas informações. Então, como vocês veem, é um assunto que é muito novo, embora se dorme desde que exista a humanidade. Então, vocês sabem que 40% das crianças, em algum momento de sua vida, vai ter algum problema no sono. E se a gente tem um problema na qualidade do sono, isso vai implicar tanto na fase do crescimento dessa criança, no aprendizado e mesmo nos aspectos emocionais. Então, se eu diminuir a qualidade do sono, eu vou estar abrangendo tanto problemas que possam estar na concentração da criança, no aprendizado, no alerta, na memória, no humor, na personalidade e nas atitudes. Então, por conta disso, vocês estão hoje aqui dividindo um pouco do horário de vocês para a gente discutir um pouco sobre o sono. Eu tomei a liberdade de dividir em 4 fases sobre esse tópico. Primeiro, eu acho muito importante a gente entender sobre a fisiologia do sono. Então, é completamente diferente o recém-nascido, como ele dorme, não precisa ser nenhum expert, do idoso. E essa diferença não é só apenas na forma como dorme, mas em número de horas e em alguns aspectos filantrópicos. Eu vou passar para vocês como que a gente avalia a questão do sono numa criança. Vou dar um pequeno espaço sobre doenças do sono, que elas podem, às vezes, estar alterando o dormir da criança e do adolescente, e, eventualmente, não é algo banal, mas algo que haja necessidade de uma investigação um pouco maior. E, por fim, vou falar sobre algumas situações especiais, que, às vezes, para o neurologista infantil, surgem dúvidas e deixam, às vezes, a gente com uma pulga atrás da orelha de como que nós iríamos abordar. Bom, vamos começar com uma pequena história. Nós passamos a ser um ser humano a partir do momento que tem a anidação. Então, nós vamos crescendo dentro do útero e esse útero, ele é um breu, é completamente escuro. E os únicos sons que a gente ouve são os sons fisiológicos da nossa mãe. E a gente não tem noção do que é dia, do que é noite, e a temperatura que a gente tem é a mesma temperatura que a mãe está tem, normalmente 36 graus, e a criança nasce.
Quando nós nascemos, é o primeiro choque que a gente tem. A gente vê a luz, a gente ouve barulhos, tem temperaturas diferentes, e tudo isso faz com que a gente tenha uma reação, faz com que a gente não suporte essas diferenças. E como é que eu vou saber que eu tenho que dormir de noite? E como é que eu vou saber que eu tenho que ficar acordado de dia? Tem toda uma análise, uma metodologia, tem toda uma pesquisa que quem tem que ensinar é a mãe. E eu não me considero pediatra, né? O André falou meio brincando, mas vamos falar, nós médicos, pediatras, nós precisamos ensinar a essas mães como abordar o sono. Da mesma forma como o pediatra aborda, como é a mamada, a troca de fralda, o banho, o sono tem igual ou maior até importância do que outros itens que são falados na consulta pré-natal. Bom, como que essa criança vai aprender a dormir? Então, a palavra que vocês levariam para casa seria rotina. Bom, se eu for pensar num hormônio, o primeiro hormônio que eu penso quando eu falo em sono é a melatonina. E uma curiosidade que quem descobriu a melatonina foi um dermatologista. E até eu falo que quando eu era estudante de medicina, a gente usava a melatonina para se bronzear. E não se sabia ainda que a melatonina tinha um papel importantíssimo na questão do sono, numa regulação do sono. Então, para nós, a gente saber dormir e conseguir dormir, nós precisamos produzir essa melatonina. Mas como que a gente vai produzir essa melatonina? É através da visão. Então, a visão, ela vai fazer o quê? Ela vai estimular através de alguns núcleos até chegar à nossa pineal, e a nossa pineal, ela começa a produzir melatonina, 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 e ela vai guardando até o horário correto a ela começar a ser liberada. Agora, se essa criança ela está dormindo durante o dia, no breu, tudo escuro, ela não vai ter condições de produzir a melatonina. A gente pode até, se tiver um espaço maior, a gente pode até falar sobre crianças que são cegas, que elas não têm essa possibilidade dessa produção. Bom, nós temos ciclos circadianos, não só da melatonina, mas de vários hormônios. Se vocês forem ver nessa figura, é importante a gente ver que a gente tem alto nível de melatonina quando a gente tem mais luz solar. Então, veja que o pico maior é na hora que a gente está no meio-dia. Então, você vai tendo luz, vai tendo produção, vai tendo acúmulo, e quando você chega por volta das 6 horas da tarde, você começa essa liberação. E ela vai induzir o sono por volta das 9 horas da noite. Então, quando a gente fala do uso da melatonina para a criança dormir, para o adulto dormir, a gente precisa lembrar que ela é só indutora do sono, ela não é mantenedora do sono. E os outros hormônios que também fazem parte do ciclo circadiano também podem interferir nessa questão da regulação. O cortisol, a gente tem que ter um aumento maior no período da manhã, lembrando que a gente tem a grelina, a leptina, então alguns alimentos também vão estar interferindo em poder dar mais sono ou menos sono. Por fim, cada faixa etária, eu vou ter uma quantidade X de sono para estar dormindo nas 24 horas. Mas eu tenho algumas pessoas que dormem um pouco mais e algumas pessoas que dormem um pouco menos. Então, tem aquele clássico, né, que o adulto tem que dormir 8 horas. Mas algumas pessoas, elas ficam bem com 6 horas de sono nas 24 horas. Então, a gente chama isso dormidor curto. Algumas pessoas, elas precisam de mais horas para dormir. 9 horas seria suficiente, esses são os dormidores longos. Muitas vezes, nós adultos, nós não conseguimos ter as 9, 10 horas que a gente necessita, devido ao ritmo diário no dia a dia, você fica estudando até 10, 11 horas da noite, e 7 horas da manhã você tem que estar no hospital. Então, você não consegue ter essa quantidade de sono suficiente. Você pode depois tentar restabelecer nos finais de semana. Mas eu estou falando de adulto. E criança? Criança é completamente diferente. E esse gráfico, ele é clássico, ele é bem bonitinho, foi em 2015 que eles fizeram, a figura foi extraída do próprio paper,
e mostra que as crianças até os 3 meses de idade, elas chegam a dormir até 19 horas. E vocês olhem bem o gráfico, como ele vai diminuindo até chegar no idoso. O idoso, ele vai dormir de 5 até 9 horas. Então, tem uma diferença gradual, de acordo com o aumento da faixa etária, a gente vai tendo uma diminuição da quantidade de sono que o indivíduo vai estar tendo. Mas não é só o número de horas que vai variando, também a quantidade das fases do sono. Então, quando o bebê nasce, ele tem praticamente metade do sono dele é sono REM, a outra metade é o sono não REM. Nós sabemos que o sono REM é o sono que eu chamo da cereja do bolo, é o mais gostoso, é o mais importante, é onde a gente consolida a memória, onde a gente tem uma série de questões fisiológicas para o organismo e para o próprio cérebro. Ele é bem mais importante do que o sono não REM. Então, olhem a faixa em vermelho, né? Quando você chega por volta dos 70, 80 anos de idade, você vai ter lá 15, 10% do sono REM. Então, lá de 50%, passa pela vida adulta que você tem 20% e pode chegar depois ao idoso com essa faixa bem mais baixa. Então, por aí vocês veem as variações que existem do sono ao longo da vida. As crianças, elas têm cochilos. Então, eu já falei para vocês que durante o dia, quando elas dormem, tem que ter a luz vinda externa para a produção da melatonina. Em tese, a melatonina a gente começa a produzir a partir dos 9 meses, mas a gente já tem um resíduo já intraútero antes disso. Então, por conta de hábito e mesmo porque a gente ainda não tem certeza absoluta que é aos 9 meses que passa essa produção ou existem algumas evidências em ratos que isso seja mais precoce, a gente faz esses cochilos ao longo do dia com a luz entrando. E eu trouxe esse slide aqui para falar para vocês o quê? Criança com 1 mês, ela pode ter 4 cochilos. E vocês vão vendo que quando chegou aos 5 anos de idade, elas não têm mais cochilos. Então, os cochilos diurnos também vão variando. E eu também tenho que ensinar essas crianças, porque o ciclo de sono da criança, diferente do adulto, é em torno de 45, 60 minutos. Então, eu vou orientar essas mães de que eu não posso deixar a criança a tarde toda dormindo. Então, quando ela dorme, eu interrompo esse cochilo entre 45, 60 minutos, para evitar problemas mais lá na frente. Daí vocês vão vendo que o número de cochilos também vai diminuindo. Então, por volta de 1 ano, ela pode ter ainda 3 cochilos, com 2 anos, 2 cochilos a 1 cochilo, com 3 anos, 1 cochilo. Normalmente, com 4 anos de idade, eu não vejo mais crianças fazendo os cochilos diurnos. Tá, mas quando e como o meu filho vai dormir de forma adequada? Bom, a criança com 6 meses de idade, ela já tem aporte suficiente nutricional para ficar a noite toda dormindo. Então, eu não preciso acordar essa criança para dar uma mamar ou para dar um suporte nutricional. E com 6 meses é quando é exigido a fisiologia desse cérebro para ficar da meia-noite até as 6 horas da manhã sem despertar. Então, existe uma sugestão da Academia Americana de Medicina do Sono de que as crianças com essa faixa etária devam despertar entre 6h30 e 7 horas, tenham um cochilo no meio da manhã, um segundo cochilo depois de uma alimentação, que a gente chama, seria um pós-prandial, como se fosse um pequeno almoço, um terceiro cochilo no meio da tarde e depois um deitar que eu não posso ter um cochilo até 3 horas antes do horário que foi determinado pela família, em que seria o adequado para essa criança dormir. A gente tem que lembrar que existem ritmos de famílias diferentes, né? Existem famílias que elas são mais noturnas, outras são mais vespertinas, às vezes é fisiológico, a gente sabe que tem ritmos biológicos, uma herança genética, mas também existe a questão da condição da rotina da própria família para você adequar e começar a introduzir essa criança no sono da família. Quando a criança chega por volta de 1 ano de idade,
Opa, desculpa, eu pulei um slide, deixa eu só passar aqui. Bom, quando a criança está por volta de 1 ano de idade, a gente não vai dar alimento para ela no período da noite. A gente procura não dar mais alimentação depois das 10 horas da noite. O trocar de fralda é bem interessante porque a pediatra manda trocar a fralda para não assar o bumbumzinho, né? E a medicina do sono diz para não trocar a fralda. Então, a gente otimiza, a gente faz uma medicina customizada. Uma criança que não tem assadura, que tem condições de comprar pomadas protetoras, tem boas fraldas, você pode deixá-la a noite toda sem fazer a troca, porque essa troca de fralda vai interferir no sono da criança. E o que está agora um pouco iniciando a moda é a questão da cama compartilhada, né? Então, a gente fica um pouco de cabelo em pé, a gente sabe essa questão que algumas pessoas têm de humanização, que na idade da caverna todo mundo dormia junto, mas se eu for pensar em questão de sono, eu já dei argumentos lá atrás para vocês que o sono do adulto é completamente diferente do sono da criança. Então, a criança pode estar interrompendo o sono dela porque ela está dividindo a cama com o adulto. A criança pode estar tendo luz porque alguém entrou no quarto, um barulho porque alguém saiu do quarto, além do risco de, se tiver um dos genitores com excesso de peso, deitar em cima da criança e o risco de sufocamento. Então, para nós, a gente não indicaria nenhuma dessas questões. Objeto de transição. Com 1 ano de idade, a gente passa a oferecer para essa criança um objeto para ela iniciar o sono. Todos nós temos, assim, micro despertares durante o sono. E a criança, quando acorda no meio da noite, ela vai querer se autoinduzir ao sono. Se ela está habituada a dormir no colo da mãe, a mãe ninando, ou pegando a cabeça da mãe, mexendo no cabelo da mãe, ou pior ainda, indo dentro do carro e dando voltas na quadra, ela vai acordar no meio da noite, o que ela vai querer? O mesmo hábito que induz ao sono dela. Então, com esse objeto de transição, a criança, se ela despertar à noite, ela vai se autoinduzir com esse objeto de transição. E fica fácil para a criança e fácil para os adultos também. Claro que a gente disse para vocês, durante o dia a criança vai dormir com tudo claro, mas durante a noite com tudo escuro. Então, eu preciso que esse quarto esteja confortável, com um bercinho, um colchão que seja bem sustentado, uma temperatura boa, não dividindo o quarto com outras crianças e zero luz, sem luz, aquelas tomadinhas que colocam aquelas luzinha para a criança não se assustar, assustam as crianças. Imagine um quarto que você tem um cabide, você tem um abajur, essa luz vai fazer uma sombra, e por volta de 1 ano até os 2 anos, elas começam mais a identificar os volumes, os objetos, os movimentos, aí elas acordam com terror, com medo. Então, a gente pede para deixar completamente escuro. Além do que, a luz nessas tomadas, elas vão estar transmitindo uma frequência de por volta de 60 Hz. E o nosso cérebro, ele em vigília, é em torno de 8 a 10 Hz no ritmo posterior. Então, não é indicado luz no quarto das crianças, é zero de luz para elas. Bom, quando essa criança chega em torno dos 5 anos, ela já não vai ter mais os cochilos e ela vai começar a ter mais atividades diurnas. Então, a tendência dela é já ir para a escola, ter os seus próprios amigos, ter a sua própria rotina, e aí a gente chega num problema que é o adolescente. O que acontece com o adolescente? Ele passa a ir para a escola no período da manhã. Então, aquela criança pequenininha que acorda cedo, o que seria adequado? Que ela fosse para a escola no período da manhã e otimizando o horário da escola para o adolescente no período da tarde. Então, o que acontece? O adolescente acaba indo no período da manhã e ele acaba tendo muita sonolência no período da manhã. Por que o adolescente tem a sonolência no período da manhã?
porque ele tem algo que a gente chama atraso de fase. Então, é fisiológico, é normal que o adolescente tende a dormir mais tarde, entre 11 da noite, meia-noite, isso é normal para ele, e ele deveria estar acordando entre 10 da manhã, 11 horas da manhã. Então, o que acontece? Ele é obrigado a acordar entre 6 e 7 horas da manhã, vai para a escola empurrado, com sono ou com um monte de café, aí ele restaura o sono dele no período da tarde. Aí, quando chega no começo da noite, ele faz as atividades dele, e daí vai jogar videogame, falar com os amigos, usar os eletrônicos, e as pessoas acabam não entendendo, acham que ele tem sonolência no período da manhã, porque ele faz essas atividades que são muito estimuladoras no período do início da noite e mesmo na noite. Então, esse é um dado também que eu considero bem importante, que o pediatra conheça, até para orientar a essas famílias. A Sociedade Brasileira de Sono, por um período, ela tentou muito instituir essa questão nas escolas aqui no Brasil, mas não teve muito sucesso. Nos Estados Unidos, eles já começaram para os adolescentes as aulas entre 9h30 da manhã, o que dá um suporte um pouco melhor para eles terem mais atenção nas aulas. As escolas aqui, o que elas têm feito? Pelo menos as matérias que exigem um pouco mais de concentração, não estão colocando nos primeiros horários, porque eles percebem que os alunos, a grande maioria, não consegue se manter acordado. Bom, vamos para a segunda parte agora para vocês, avaliação clínica. Então, na avaliação clínica do sono, como qualquer outra queixa que haja em consultório, a gente vai perguntar quando iniciaram os sintomas, né? Então, se existe um dado específico de quando iniciou e foi uma correlação de foi uma viagem, a perda de um ente querido, a mesma pandemia, ou associado à mudança de turno da escola, a gente vê se é só uma fase de adaptação. Preciso verificar o ambiente que essa criança está dormindo, se é um ambiente que tem barulho, às vezes é do lado assim, de algum barzinho, o quarto onde a criança está tem muita luz, às vezes vem luz da rua, ou tem uma temperatura muito gelada. É claro que a gente está falando para vocês mais de pacientes de classe média alta, né? Não estamos falando dos pacientes que a gente vê lá no hospital de clínicas, que eventualmente o quarto da criança é o quarto da família inteira, né? Então, a gente está passando para vocês o que é o ideal, né? Preciso ver se teve alguma mudança de ambiente. Tem crianças que às vezes vêm até de outro país para morar para cá, crianças que vêm do Nordeste. Qual é o ritmo de vida dessa família? A gente já teve um caso em que era uma criança de 9 meses que os pais trouxeram porque a criança não dormia. Só que eram os pais donos de restaurantes e eles levavam a criança junto e a criança ficava dormindo numa cadeira próximo da cozinha, no ambiente com luz, com barulho, com agito. E daí, quando eles iam para casa, a criança despertava e ela queria brincar. E os pais queriam dormir, descansar. Então, tem que ver, às vezes, um detalhe pequenininho, é só uma fase de orientação. O que a gente usa muito para avaliar crianças que têm problemas no sono? É o diário do sono. Então, o diário de sono ajuda para a gente por quê? Primeiro, eu preciso saber quantas horas essa criança dorme nas 24 horas. Por que é bom anotar? A nossa memória, a gente tem uma memória operacional que ela é limitada, todos nós temos um limite para o uso dessa memória, tipo o computador. E quando a gente não tem a informação, a gente preenche aquelas lacunas com aqueles dados, às vezes, mais emotivos, mais emocionais. Então, não, ele não dorme nada, mas aí se a gente faz o diário do sono,
a gente vai conseguir verificar que essa criança está dormindo de dia, ou como a criança do restaurante, ela estava dormindo lá no restaurante. E às vezes eu preciso adaptar, a criança está trocando o período de dormir de dia pelo período de dormir à noite, vice-versa. Ou os cochilos que essa criança faz no período da tarde, eles são muito longos, daí acabam interferindo no início do sono dessa criança. É bem simples de fazer esse diário, vocês podem encontrar na internet ou mesmo fazer um deles mais personalizado no próprio Word. Vocês colocam o horário, né? Você pode começar com o horário de 0 ou mesmo com um horário ritmo a partir das 6 horas da tarde, então vocês veem ali em cima o horário de dormir, e cada uma dessas linhas é o dia. Então, dia 1º de agosto, 2 de agosto, e a mãe faz uma flechinha para cima quando estiver dormindo, uma flechinha para baixo quando estiver acordado. Você faz de hora em hora, depois a mãe faz um X para colocar 1/4 de hora, um meio X para demonstrar que é meia hora. Ajuda bastante, 2 semanas de diário de sono para a gente contribuem bastante para a gente ter uma noção de como a gente pode ajudar a essa família. Bom, preciso verificar se existe alguma doença associada. Então, antes de mais nada, de eu atribuir que exista algum distúrbio específico do sono, eu preciso verificar se essa criança ela tem um refluxo, uma otite média, se ela tem alguma virose com aumento de temperatura, se existe alguma dermatite. Teve um caso que a gente viu junto com a doutora Vânia, dermatologista, muitos anos atrás. A criança não dorme, e aí a gente fez uma polissonografia com vídeo, e a gente percebeu que essa criança acordava coçando, e a gente examinou a pele, tinha algumas descamações, e a doutora Vânia daí fez o diagnóstico de uma amiloidose cutânea. Então, é claro que esses são clínicas mais raras, assim, né? Mas se você for pensar que a criança não dorme porque ela tem um refluxo, você precisa primeiro tratar esse refluxo, para depois você pensar que você possa ter alguma outra alteração. No exame clínico, na história clínica, sobre o sono, é muito importante perguntar sobre ronco. Ronco pode ser super mega engraçado você falar sobre ele, mas ronco é como temperatura. Se eu tenho febre, alguma coisa está errada. Se eu tenho ronco, alguma coisa está errada. Esse ronco pode ser assim esporádico, associado com uma rinite, um período de IVAS, ou esse ronco pode ser por um período prolongado, ele sempre ronca. Da criança sempre ronca, ela tem alguma obstrução, ou alta, ou alguma obstrução por aumento de pressão abdominal. Sudorese, eu preciso verificar se o aumento da sudorese está relacionada à hipóxia, e excesso de movimentos. Criança que movimenta além do normal é também um sinal que a gente está abordando na medicina do sono. No exame clínico, eu preciso ver o IMC. Como eu falei agora há pouco, se eu tiver uma criança obesa, ela vai fazer um aumento da pressão abdominal. E com o aumento da pressão abdominal, vai fazer com que eu não tenha movimentação da minha caixa torácica de forma adequada. Com isso, eu não consigo atingir as fases mais profundas do sono, porque há uma tendência do organismo não permitir isso, porque eu posso fazer uma obstrução das vias aéreas superiores. E a gente usa 2 escalas, né? Então, no exame clínico, a gente faz mão da escala do Mallampati, mas a gente faz o Mallampati modificado. Esse Mallampati modificado, por que é chamado assim? Porque é uma escala que ela é usada pelos anestesiologistas. O anestesista manda botar a língua para fora. Só que quando a gente dorme, ninguém dorme com a língua para fora, né? Então, a gente precisa avaliar com a língua dentro da cavidade oral. E você gradua, né? Às vezes você precisa do auxílio do otorrinolaringologista, ou porque você tem um aumento da amígdala, ou mesmo no síndrome de Down, que você tem uma pseudomacroglossia,
você tem uma cavidade oral um pouco menor, às vezes você precisa mexer até na amígdala sublingual para melhorar essa passagem de ar, né? E, como consequência, melhora da condição do sono. Sobre as escalas de sono, são várias que tem para crianças, a gente tem usado lá na pós-graduação para algumas pesquisas, mas acho que a clássica que pode ser usada no consultório para crianças maiores seria a escala de Epworth. A escala de Epworth é bem simples, consiste de 8 itens, e você coloca se existe uma chance grande ou pequena, moderada, de você dormir em algumas situações simples, de ficar sentado, assistindo televisão, ou quando você está muito tempo no carro. Então, se você tem um índice de Epworth um pouco elevado, nos adolescentes a gente considera acima de 12, você já diz que existe uma sonolência que é anormal. Não aquela que eu falei para vocês, que de manhã eles ficam cansados porque eles têm atraso de fase, mas uma sonolência que precisa avançar na investigação. A sonolência diurna, às vezes, está relacionada propriamente a não dormir direito no período da noite. Então, você pode ter vários despertares à noite, e daí, durante o dia, você acaba tendo sonolência. Então, aqui fica o resumo para vocês de como é feita a avaliação clínica de uma criança com alguma queixa relacionada ao sono, com destaque às duas escalas. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre as doenças do sono, mais especificamente a que vocês mais têm no consultório, que é a queixa principal, meu filho não dorme, a insônia. Eu preciso falar sobre a síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva, porque às vezes as crianças despertam por conta dessa doença. Eu vou falar sobre uma parassonia, que a criança também pode ter um falso despertar, e sobre as síndromes das pernas inquietas. Bom, o que é insônia, né? A insônia, o diagnóstico é clínico. Se a pessoa, ela acorda plena e ela restabeleceu sua higiene física e mental, não interessa o horário que ela acordou, ela não tem insônia. Por exemplo, aquele idoso que eu falei para vocês, eles dormem cerca de 4 a 6 horas. Ele dorme normalmente mais cedo porque não tem atividade. Então, ele dorme 9 horas da noite. Dormiu por 6 horas, 9 mais 6 vai dar 3 horas da manhã. Ele acordou bem pleno, 3 horas da manhã. Isso não é insônia. Isso é adiantar a fase do sono. Então, a gente considera insônia quando a pessoa ela não restabelece toda a sua higiene, tanto física como mental. Fica no outro dia prostrado, cansado, irritado, pode ter muita sonolência, aí você considera insônia. E a insônia primária é muito raro, quase a gente não vê. Normalmente ela é secundária, nos adultos a gente vê mais a insônia secundária aos transtornos do humor. Pode ser por uma ansiedade, daí você tem dificuldade de iniciar o sono, pode ser por uma depressão, que está mais relacionada ao despertar mais precoce, mas em criança, a principal causa de insônia é falta de higiene do sono, é falta da gente educar e ensinar como essa criança dormir lá nos primeiros slides, lá nos primeiros dias de vida. E é muito, muito importante eu dizer para vocês que a gente não usa hipnótico em criança. Além de não estar liberado, são medicações que elas vão estar agindo em um cérebro em desenvolvimento. E isso pode trazer algum dano para elas. Mesmo alguns medicamentos que, vou usar o efeito colateral desse remédio, que daí essa criança pode estar dormindo. Ela vai estar dormindo, você olha ela dormindo, mas todas aquelas fases do sono, sono REM, as fases 1, 2 e 3, elas não são atingidas todas elas de forma adequada. Então, eu tenho que tomar bastante ciência, educação e conhecimento antes de indicar uma medicação para uma criança dormir. Tá, mas a criança não dorme. O que eu vou fazer? Então, a palavra de ordem, primeiro, é rotina. Então, a criança tem horário para acordar, horário para ir para a escola, horário para brincar, horário para o exercício físico, horário para o banho, horário para dormir.
Então, já pequenininho, antes de ela ter dentes, os próprios dentistas já falam para começar a manipular a cavidade oral da criança, fazer a limpeza mesmo com uma gases. Nos primeiros dentes, a gente já faz a limpeza com escovinha. Escovou os dentes, vai para a cama. Eu não vou induzir essa criança a dormir no meu colo, no berço. Ela vai para a cama. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, beijinho, tchau. Quando ela está um pouquinho maior, você até pode combinar uma história. Olha, são 3 histórias que eu vou contar para você. E a criança aceita muito bem esses limites. Então, você não fica subalterno a essa criança, né? Você não pode ter uma relação nem de autoridade, nem de submissão. Então, a gente precisa pôr ordem durante o dia para você daí ter uma boa noite de sono. Não adianta você querer educar a criança no período da noite. Mas o que é a higiene do sono? Já chegou, já está o caos. Eu já não expliquei lá, o pediatra não explicou no início, o ginecologista não encaminhou para um bom pediatra para fazer essas orientações, está o caos. Então, para a gente reeducar, a gente precisa fazer mudança do comportamento. Como que eu vou fazer essa mudança de comportamento? Radicalmente, às vezes, visa um caos para a família inteira. Então, o que eu falo para as famílias? Olha, se você prometer para mim que você vai fazer o que eu mandar, eu prometo para você que seu filho vai dormir. E dentro de 1 a 2 meses, já consegue deixar tudo dentro de ordem nessa casa. Então, eu não vou dar alimentação no período da noite. Se estiver tomando mamadeira, ela toma 2 mamadeiras de 240. Tira uma mamadeira a cada 30 ml, a cada período, além a cada 5, 7 dias, você vai retirando até você tirar a primeira mamadeira, faz o mesmo com a segunda mamadeira. A criança não precisa desse suporte nutricional durante a noite, evita até uma obesidade na vida adulta ou na adolescência, você evitando esses alimentos no período, né, da noite. Depois das 6 horas, a gente não faz alimentos gordurosos, alimentos com cafeína, como chás, cafés, claro, chá preto, né? Porque a gente tem alguns chás que são mais relaxantes, né? Coca-Cola, os pediatras me batam se eu falar que tem criança que toma, mas chega para a gente com Coca-Cola também. O quarto tem que estar num ambiente bem adequado, não pode estar nem muito quente. Tem pais que no inverno, e agora a gente não está tendo os invernos como a gente tinha na infância, colocam aquecedores no quarto, a criança fica suando. Mas ela pode descobrir durante a noite, mas pense qual seria a temperatura adequada. Você deixar um ar-condicionado a noite toda em 30 graus, será que é bom para o seu filho? Tirar os eletrônicos no quarto, então eles já fazem decoração com televisão, o computador para o adolescente estar estudando. O correto é não ter nenhum eletrônico. E por que a gente está falando sobre os eletrônicos? Porque agora virou uma febre e tem muito, muito paper saindo agora sobre o uso abusivo de telas e o sono. Telas, já saiu a regulamentação da Academia Americana de Pediatria, foi replicado pela Sociedade Brasileira também de Pediatria. Vocês, eu acho que todos já estão bem cientes em relação a isso, mas existem muita correlação sobre tanto aprendizado, autismo e a questão do sono. Então, o uso abusivo vai acabar atrapalhando. Essas luzes que têm muito uso, o azul, o brilho, elas acabam hiperestimulando, além da miopia, também atrapalha na parte do sono. Bom, eu vou falar agora rapidamente para vocês sobre alguns distúrbios que eu considero importante, pelo menos vocês conhecerem. O primeiro seria a síndrome da apneia hipopneia obstrutiva, né? Esse aqui é o livro, uma cópia do livro original, né, dos irmãos Dickens, que esse aqui é o João Sonolento. O João Sonolento provavelmente tinha síndrome da apneia hipopneia obstrutiva. Então, volta e meia na história, ele estava lá encostado em alguma árvore, roxo, dormindo e roncando, né? Nessa síndrome, a gente acaba fazendo o diagnóstico com a polissonografia, porque a polissonografia, ela vai quantificar para a gente
quantas apneias e hipopneias uma criança tem a cada hora. Então, no adulto, a partir de 5 apneias e hipopneias obstrutivas já é considerado doença. Em criança, esse número é um pouquinho menor. Acima de 1, a gente já considera como sendo uma doença. E a clínica é ronco, sonolência durante o dia, vários despertares durante a noite. Então, você pensar que a criança está despertando à noite, é uma higiene que não é adequada, já fiz a higiene do sono, não melhora, eu preciso lembrar. Se a criança tiver o IMC elevado, com aumento do perímetro cervical ou abdominal, posso pensar, e às vezes não está relacionada só à obesidade, às vezes eu tenho obstrução alta, então às vezes eu tenho aumento da amígdala, aumento da adenoide, você pode ver já que tem uma boca que é um respirador bucal, e no síndrome de Down, a gente pode ter também uma cavidade pequena, macroglossia, mas quando a gente considera esse índice, a gente está contando tanto as apneias que são obstrutivas, centrais e as mistas também. E quando a gente tem as centrais, a gente tem que verificar se não tem nenhuma doença neuromuscular ou tem um Chiari que esteja ali já manifestando de uma forma mais grave, ou no síndrome de Down, que a gente tem visto, né? Que eles têm mostrado o síndrome não só relacionada à hipotonia como um todo, não só relacionada à obesidade centrípeta, mas também relacionada ao próprio cérebro deles. Então, quando a gente tem esse síndrome, né, alguns fazem medicamento, daí quando eu dei aquele alerta que a gente não sai dando medicação porque a criança acordou no meio da noite, porque pode ser uma síndrome de apneia e hipopneia obstrutiva. Claro que se eu tiver uma obstrução alta por alguma congestão nasal, você pode tratar a tua rinite, trata essa congestão com um descongestionante ou com esteroide, ok, não tem problema nenhum. Agora, se você for fazer homeopatia, tem que lembrar que algumas dessas homeopatias têm álcool e vai piorar o síndrome de apneia e hipopneia obstrutiva, né? E algumas medicações são até depressoras do sistema respiratório. E esses agentes sedativos, daí você pode estar até causando uma piora dessa doença. Lembrando que essa doença, se ela tem uma apneia e hipopneia do tipo grave, você pode estar negligenciando até a possibilidade desses despertares de estarem ressuscitando a pessoa. A gente chama até ronco ressuscitatório, né? A pessoa acorda com aquele barulhão, assim, é uma forma de você sair daquele estado de sono que está, para você poder respirar, para o teu organismo receber a quantidade de oxigênio adequada. Um segundo transtorno que eu gostaria de falar para vocês, das parassonias, a mais famosa são o sonambulismo, o sonolóquio, mas nós temos também uma parassonia que, na verdade, é um despertar confusional, né? Então, a criança pode estar acordada e ela fica completamente... quanto mais tenta acalmar essa criança, mais prolonga aquele estado, que ela fica chorando, se debatendo, diferente do terror noturno, que o terror noturno, a criança ela fica agitada no meio da noite, mas não acaba por despertar. Diferente do pesadelo, que é comum nas crianças terem pesadelos e elas lembram desses sonhos, esse despertar confusional traz assim, uma angústia muito grande para as famílias, porque a criança acaba ficando assim aterrorizada na hora que ela está acordando. E, por fim, a síndrome das pernas inquietas, por mais que se fale mais dessa síndrome relacionada com os adultos, né? Ela é caracterizada por uma sensação nos membros inferiores, pode ser qualquer sensação, pode ser um prurido, uma vontade de coçar, uma cãibra, e ela alivia quando o indivíduo movimenta os membros. E ela vai ocorrer no entardecer, no começo da noite e no final da tarde. Então, a clínica é só isso, só isso. Caiu até na minha prova de título de neurologia, o que era? Não precisa polissonografia para esse diagnóstico, nada. É claro que se você fizer polissonografia, você vai ver os movimentos periódicos dos membros, que não é a mesma coisa das síndromes das pernas inquietas.
As síndromes pernas inquietas podem ocorrer sim em criança, se ela tiver alguma deficiência de ferro, alguma deficiência de B12, e isso dificulta a criança começar o sono dela, porque ela começa a movimentar muito os membros, e isso cada vez que ela começa a tentar dormir, ela movimenta a perna e acaba despertando. Então, eu considero que, pelo menos esses 4, a gente precisa conhecer, que também vai interromper o sono da criança. E, por fim, para terminar, queria acrescentar algumas situações especiais que a gente vem sobre o sono. Nessas situações especiais, a gente vai estar falando aqui um pouquinho, bem só uma citação, na dermatite atópica, nas epilepsias, na paralisia cerebral, no transtorno do espectro, desculpa, acabei não abordando o transtorno do espectro autista, porque achei que ia ficar muito longo, mas eu posso falar se vocês tiverem algum interesse também. E o transtorno do déficit de atenção e a hiperatividade. Então, a gente está tendo a oportunidade de fazer uma parceria com a dermatologia pediátrica ali na UFPR, com a professora Vânia, e a gente está fazendo um estudo já na dermatite atópica das crianças com actigrafia. Acho que vai sair o mestrado da Priscila. Então, como eu falei lá no começo para vocês sobre a melatonina tem na pele, né? Então, as crianças que têm dermatite atópica, elas têm muito prurido. E esse prurido, por si só, pode dar distúrbio do sono. E o distúrbio do sono pode piorar essa questão da dermatite atópica, porque a criança coça, tem uma desregulação imune, traz um estresse crônico e eu tenho uma liberação inadequada da melatonina, né? Então, com isso, faz com que essa criança, nessa desregulação das citoquinas, façam com que elas tenham uma margem do sono com uma insônia secundária a esse distúrbio. E existem várias teorias que podem levar ao distúrbio do sono nas crianças que têm a dermatite atópica, que vão desde os fatores ambientais, elas têm dificuldades de pôr algumas roupas, a própria desregulação da melatonina, como eu já citei, o prurido no meio da noite, que ela precisa acabar coçando e alterando o ritmo circadiano dela, e a liberação das citoquinas de forma inadequada. Lembrando que ela é pró-inflamatória durante o sono e ela é anti-inflamatória durante a vigília. Bom, no TDAH eu só vou citar para vocês que a criança que ela é muito agitada durante o dia, ela vai ser agitada durante a noite. E a literatura não sabe se a criança não dorme bem, por isso ela fica agitada, ou ela fica agitada, por isso que ela não dorme bem. Na epilepsia, as crianças que têm muitas crises, elas não conseguem dormir de forma adequada, ou porque os medicamentos provocaram algum efeito colateral, ou porque as crises impedem que ela tenha um sono adequado. E, ao mesmo tempo, se você não dorme direito, o paciente epilético fica mais susceptível a despertar. E a paralisia cerebral, vou só dar uma palhinha, a gente teve duas alunas, uma de mestrado e uma de doutorado, que estudaram a paralisia cerebral e o sono, e essa era uma dúvida que eu tinha muito grande, porque as crianças com paralisia cerebral vinham com muita queixa de não dorme, elas tinham comorbidades associadas, como a própria epilepsia, e elas têm dor na paralisia cerebral. Então, por exemplo, a tetraespástica, a gente precisaria que o cuidador movimente essa criança na cama, que ela não consegue, como nós, se movimentar, e nós precisamos nos movimentar durante o sono. E, por fim, a gente conseguiu, assim, regulamentar, a gente está fazendo isso lá no Hospital de Clínicas no Senep, que as crianças com paralisia cerebral com queixa do sono, nós estamos usando a amitriptilina. Por quê? Porque como a gente não consegue atingir o sono REM, como essas crianças têm dor, a droga que faz a indução do sono e o relaxamento da musculatura é a amitriptilina. Então, a gente acabou por optar em usar essa medicação e a gente tem tido bastante resultado positivo. Os benzodiazepínicos, né? Então, vamos dar Rivotril que a criança dorme bem e o pai dorme bem e fica todo mundo bem.
Não, benzodiazepínico tem a sua indicação específica. Lembrando que se eu fizer benzodiazepínico naquela síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva, eu estou evitando que essa criança possa ter o despertar ou um ronco ressuscitatório. Tem sim a sua indicação na medicina do sono, benzodiazepínico. A gente usa nas parassonias que elas têm algum risco para a criança ou se é mantido na vida adulta. Nas síndromes das pernas inquietas e movimentos periódicos dos membros, embora não é a primeira escolha nas síndromes das pernas inquietas é tratar se eu encontrar uma causa. Nos movimentos pernas inquietas dos adultos, a gente acaba usando medicação que é usada para Parkinson mesmo, né? E a gente tem uma entidade que dá mais em adulto, mas está descrita em criança, que se chama distúrbio comportamental do sono REM. Então, está aqui a indicação, né, do benzodiazepínico para as pessoas que têm distúrbios do sono. Lembrando que na arquitetura do benzodiazepínico, ele faz supressão das ondas lendas, faz uma supressão também do sono REM, mas é meio variável, de indivíduo até a indivíduo, e faz redução dos despertares, que a gente tem micros despertares até uma determinada quantidade considerada normal, então faz essa alteração. Por fim, os fitoterápicos, nós temos a valeriana tem a da boa e da ruim, né? Então, a valeriana que vem aqui do Chile, ela parece que é mais tóxica, né? A valeriana da boa vem da Alemanha, né? Tem esse medicamento pronto para você comprar em farmácia, mas também tem a infusão que você pode comprar o chá, no mercado municipal tem. Ela tem um cheiro terrível, é bem fedida, parece um benzodiazepínico, mas não tem os efeitos colaterais do mesmo. A camomila tem um leve efeito sedativo, mas nos grandes problemas do sono acabam não ajudando. Para estimular, para manter-se acordado, o guaraná, a gente usava isso para estudar anatomia, lá nos velhos áureos, né? Mas a gente não indicaria o uso do guaraná para manter acordado, mas só citando para vocês que erva doce e o guaraná são estimulantes, né? Só para vocês terem uma noção, a polissonografia ela é feita com uma análise de vários parâmetros. Então, a gente vê o ritmo cerebral, a gente vê os movimentos oculares, a gente verifica o eletromiograma, eletrocardiograma, analisa a respiração em todos os seus níveis, né, com uma cânula, um termício, e as cintas abdominais e torácicas, verificamos a oxigenação e temos sensores de ronco, posição e movimento, né? O capnógrafo poucos centros têm, que acabam verificando, mas aí são casos mais complexos, né? Na polissonografia mais simples, ela consta somente desses suportes. E com todo esse aparamento, a gente chega à conclusão, né, de um hipnograma. Então, vocês veem ali em destaque em laranja, a gente vê em cada horário, em cada fase que o indivíduo está, né? Então, a maioria do sono REM, ela está na última parte da noite. Então, depois das 4 horas da noite, a gente tem mais sono REM, né? Então, é o melhor sono que a gente tem, é a hora que a gente tem que acordar. E aqui, quando a gente vê nesses parâmetros, você vê se tem correlação de alguma alteração com movimentos de pernas, com queda da saturação, e aí você faz a análise. Assusta um pouquinho, né? Porque se você for imaginar que uma criança for fazer um exame do sono, ela tem todos esses parâmetros, é assustador mesmo. Eletromiograma submentoniano, eletromiograma no tibial anterior. Então, você precisa saber quando recomendar realmente fazer uma polissonografia, né? Então, quais as mensagens que eu vou passar para vocês? Primeiro, prevenir. Então, a gente tem que ensinar o seu paciente a dormir. Se você conseguir ensinar a partir do momento que ele chegou da maternidade, você está feito. Os pais vão estar te agradecendo para a vida toda. Se o problema já está instalado, a gente vai precisar fazer a higiene do sono. E não deixar de esquecer que doenças pediátricas podem trazer problemas do sono, né? E se você tiver suspeita que tenha alguma doença do sono, aí é só procurar um especialista.
Por fim, queria agradecer a vocês e me coloco à disposição para qualquer eventual dúvida que possa ter surgido. Oi? Oi, doutora. Vamos ver se o pessoal tem alguma dúvida. Uhum. Se o pessoal quer perguntar alguma coisa. O pessoal é bem tímido, né? Uhum. Quando não pergunta nada ou porque não entendeu nada, ou porque entendeu tudo. Já está vindo vários parabéns aqui no chat, né? Obrigada. A Camila agradecendo, a doutora Andréia dando os parabéns, a Silmara, a Emanuele, todo mundo agradecendo e elogiando. Uhum. Bom, acho que... Tem uma pergunta aqui, doutora. Fizeram uma pergunta no chat. Uhum. A Ana Andriola perguntou aqui, agradeceu pela aula e perguntou: qual a sua opinião sobre o ruído branco para a O criança quê? dormir? Ruído branco. Ruído branco? Eu não sei o que é ruído branco. Eu sei que existem umas máquinas e até aplicativos no celular, né, que fazem um ruído como se fosse um barulho de TV, assim, um Uhum. ruído de fundo, chamado Entendi. ruído branco, que algumas pessoas usam para dormir. E aí Hum. tem pessoas usando para crianças. Entendi. Então, Ana, doutora Ana, na verdade é assim, eu vou transpor, né, ruído branco para barulho, né? Então, o que que é o ideal? O ideal é que a gente não tenha som nenhum, que seja sem ruído nenhum, nenhum barulho. Mas a gente sabe que para acalmar a criança e no final do dia, algumas músicas que são do estilo clássico, elas acabam ajudando e estimulando parte da inteligência. Mas a gente tem que otimizar, né? Então, se eu deixar a noite toda a criança ouvindo o som, ela vai criar o hábito de dormir ouvindo o som, né? Mas eu não tenho informação sobre o ruído branco, eu posso até estudar e depois você me passa seu contato e eu te mando daí informações. Muito bem. Aqui falaram que é um ruído que imita o barulho do útero, esse ruído branco. Eu não sabia nem que o útero tinha barulho, na verdade. Tem outras perguntas aqui. Ah, perguntaram quando que usa melatonina e qual que é a dose, né? Uhum. E se a gente já se deparou com overdose de melatonina. Uhum. Excelente pergunta, excelente. Não sei quem fez essa, mas deu uma abertura bem grande para nós. Bom, a melatonina, como eu falei para vocês, a gente produz naturalmente, né? Quem não vai produzir naturalmente? Quem não enxerga. Então, uma das indicações são as crianças cegas, que a gente precisa utilizar no início da noite. Então, a dose, ela é otimizada para cada paciente. Então, você tem desde 3, 5 e 10 miligramas, está prescrito sempre que possa ser 0,2 miligramas por quilo de peso, mas você acaba não conseguindo fazer essa dosagem, então você acaba tateando. Surgiu agora no Brasil a melatonina já industrializada, que você não precisa manipular. Bom, então, primeira indicação, né? Crianças que não enxergam. Segunda indicação, mas todos os artigos de autismo dizem que eles não produzem melatonina. Mas se você quiser usar melatonina para o autista dormir, eu posso dizer, acho que, não sei o André, mas eu posso dizer que meia dúzia dormiu com melatonina. A maioria tem distúrbio de sono por outros motivos, mas é uma outra indicação. Para adiantar a fase, então, como eu falei para vocês, os adolescentes têm atraso de fase. Atraso de fase é dormir mais tarde e acordar mais tarde. Então, para você poder puxar essa fase do sono para antes. No jet lag, então, por exemplo, quando você viaja, né, para outro lugar, então, pilotos de avião usam muito a melatonina. E tem uma doença na neurologia chamada síndrome de Angelman, que eles também não produzem a quantidade adequada de melatonina. Então, usar a melatonina para, eu quero dormir bem, não ajuda. Você vai dormir, vai iniciar o sono, depois de 4 horas, que é o tempo que ele ajuda,
você vai despertar. Então, tem que descobrir qual é o problema para daí você indicar o tratamento adequado para o problema que você tem. Aí alguém teve a brilhante ideia, depois de 4 horas dou de novo a melatonina. Mas lembrem que eu falei lá na frente que tem um ritmo circadiano, né? É mais ou menos você fazer assim, eu vou dar corticoide 8 horas da manhã. Mas o Decadron durou 4 horas. Dou de novo, eu dou de novo. Chega uma hora, o teu organismo, ele desregula como um todo. A melatonina acontece a mesma coisa. Então, não posso usar de forma aleatória a melatonina. Se chama melatônium. E eu experimentei, eu gosto de experimentar um remédio, porque as mães sempre perguntam assim o sabor, e é um sabor bem agradável. Eles lançaram, acho que esse ano, acho que foi no meio da pandemia, mas eles estão apresentando agora, esse ano, para os médicos. Ótimo. Tem outras perguntas aqui, doutora. A Silmara perguntou o que você considera importante para o tratamento da AOS, eu me perdi na sigla, na infância, principalmente sobre as tonsilas e rinite. Eu acho que está falando da síndrome apneia obstrutiva, né? Uhum. Então, a grande maioria das crianças com síndrome apneia obstrutiva, você precisa do otorrinolaringologista. Então, tem um trabalho bem bonito que a USP fez, que a gente acreditava assim, quanto maior a amígdala, maior síndrome apneia obstrutiva. Só que a gente tem, às vezes, crianças que têm pequenas, assim, amígdalas, e tem a síndrome, e na retirada elas melhoram do síndrome apneia obstrutiva. São crianças que às vezes são magrinhas, assim, tem pouco aumento, mas elas são já respiradoras bucal, né? Então aí você precisa indicar. A gente trabalha bastante com otorrino, lá no Hospital de Clínicas a gente tem a doutora Márcia, que é otorrino e é especialista em sono, né? Então, alguns casos mais difíceis que a gente vê são as crianças que têm síndrome de Down e as crianças que têm o Prader-Willi, que eles têm uma obesidade, assim, bem elevada, né? Então, são 2 síndromes, assim, que para o sono a gente precisa trabalhar com endócrino e com o otorrino. Então, ela vê bastante, às vezes tem crianças que têm micrognitia, e daí você precisa fazer uma pronação, cirurgias específicas, né? Então, toda essa área do arcabouço que é própria para eles, né? Bom, tem mais perguntas aqui, doutora. O pessoal agora se empolgou bem no chat, que bom. A Mônica perguntou aqui se a passiflora pode ser usada para adolescentes. Pode sim. Ele é um fitoterápico, na verdade, né? Então, o adolescente, se você percebe assim que tem uma ansiedade, que ela é só por um período, né? A insônia é transitória, não é assim relacionada a uma ansiedade patológica, você pode usar sim. Ele tem até, o Remileve vem até valeriana com passiflora junto, tem alguns desses produtos no mercado fitoterápico que você pode usar para adolescente tranquilo. Muito bom. A Ana Tanaka, mais uma xará, perguntando aqui. As Anas estão dominando hoje. Se o cochilo ele deve ser no mesmo local do sono noturno. Sim, o ideal é que seja. A gente até discute bastante isso, porque assim, vamos pensar no adulto. A cama é só para dormir. Então, você não pode usar a cama para ler, para ver celular, computador, para comer, para ver televisão. Cama é para dormir e fazer sexo no adulto. Então, a gente discute, será que a gente transpõe isso para a criança também? Será que a cama é só para dormir? Só que o ambiente dela de sono, durante o dia e durante a noite, tem que ser o mesmo. Eu vejo assim que algumas famílias, às vezes, durante o dia, dorme no sofá, dorme, às vezes, até em cima da mesa, com aqueles moisésinhos, dorme no próprio, aquelas cestinhas, né, de carro, né, que vai para o carro, mas não, o correto é ela ter o hábito que aquele é o ambiente dela dormir, é lá que ela vai dormir. Boa noite, boa noite, boa noite, tchau, tchau. Para ajudar, né? Uhum. Para ter o hábito. É hábito mesmo. E a Ana Andriola perguntou mais uma coisa aqui. Ela ficou com uma dúvida. É prejudicial para o sono dormirmos com uma luz fraca? Então, ela perguntou se é prejudicial. Uma luz de tomada, por exemplo. Minha filha, por exemplo, morre de medo do escuro e só dorme se tiver uma luz.
Uhum. Então, a gente tem que deixar zero, sem luz nenhuma, nem de corredor, nem do próprio quarto, né? Então, como eu havia comentado, a criança por volta de 1 ano de idade, quando tem essa luz, ela começa a ver sombras e vultos, e daí ela começa a ficar com medo por conta disso, na hora que ela dorme à noite, né? Então, o que a gente recomenda é, quando já está instalado, né, o problema, se você tem como um dimmer ir diminuindo a luz gradualmente, se não tem, depois que a criança dorme, você tira toda aquela luz e posteriormente você vai dando segurança à sua criança. Ótimo. Não sei se o pessoal tem mais perguntas. As do chat acabaram, todo mundo agradeceu aqui. O que as mães sempre perguntam é com relação às creches. Algumas escolas e creches, elas deixam as crianças dormindo todas juntas em tudo escuro, né? Então, precisa sim mandar um documento para a creche que você não pode deixar essas crianças dormindo no breu, tem que entrar luz e tem que ter um horário não mais do que 45 minutos. E talvez uma última discussão são as crianças prematuras, né, que ficam por um tempo longo, né, na UTI neonatal. Lembrar que elas estão lá por um tempo com um barulho terrível para elas, assim, luz, na hora que não é para ter luz, apagam o soninho durante o dia, tiram sangue, injetam medicamentos, então ela acaba não conseguindo estabelecer um padrão de sono normal. Então, essas crianças, quando vão para casa, a gente vai ter um pouco mais de dificuldade para regular esse sono. Então, a gente vai precisar ter um pouco mais de cuidado com elas. Importante, né? É sempre importante. Uhum. Tá. A Mariana comentou aqui, né? Ótima palestra. Realmente é um desafio. A mudança de hábito parece ser mais assustadora do que começar um remédio milagroso. É bem isso mesmo. Mas Realmente, Mari. eu digo assim, que é do ser humano tentar evitar conflitos, né? Então, parece assim que vai me dar estresse eu desafiar algo que está no meu conforto. Mas todas as vezes que a gente recua e tem medo, lá na frente o bicho é bem maior. Então, vamos ter coragem de a gente mudar esse hábito nesse momento, para lá na frente a gente não ter crianças inseguras, crianças obesas, crianças com todos os problemas que eu passei no primeiro slide, né? De escola até problemas de psiquiátricos, emocionais. Tudo bem. Muito importante, né? Essa orientação, né? Essa orientação que tem que ser dada, né? Pelo pediatra mesmo, né? É Uhum, sempre importante essa orientação de como fazer essa correta higiene e essa educação de sono, né? Muito uhum. bom, muito boa a aula, doutora. Acho que, em nome da Sociedade Paranense de Pediatria, Departamento de Neurologia, agradeço muito a sua participação. A aula foi maravilhosa, excelente, como sempre, né? Eu que agradeço a todos vocês, a plateia, que está até esse horário aqui, dividindo com a gente um tema que a gente gosta muito. Agradeço ao doutor André pelo convite e a oportunidade de estar divulgando um pouquinho, né, do trabalho da gente, e agradeço à Sociedade Paranaense de Pediatria. Fica aí o meu abraço e à disposição para todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, doutora. Até a próxima. Tchau. Tchau.